E como hoje é segunda-feira, a gente fala sobre dependência química, com a ajuda dos voluntários de Amor Exigente, que é uma instituição que eu particularmente amo. Sei que você que está aí assistindo, que faz parte do Amor Exigente, ama também. Porque é uma instituição que faz diferença nas nossas vidas. Uma instituição que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda, com reuniões semanais, simples, eu poderia dizer, mas com grande transformação. Isso é maravilhoso. Está no Brasil, na América Latina, em vários países, em outros países também, como Israel, por exemplo. E para a gente falar mais hoje sobre esse assunto, e a gente vai inclusive focar nos males que a cocaína causa ao dependente químico, eu recebo o diretor de grupos da FEAE, Luiz Fernando Calduro, e também o coordenador do grupo de sobriedade do Morumbi, Cassiano Bertoni. É uma alegria recebê-los. Eles são voluntários lá do Grupo Morumbi, do qual eu sou madrinha ainda. Não sou ou já fui destituída do cargo? Madrinha é pra sempre. Ah, madrinha é pra sempre, então tá bom. Sejam bem-vindos, viu? Cassiano, como eu gosto de vê-lo assim, sempre bem, feliz e com uma nova história, né? Eu hoje comecei o programa falando de que hoje pode ser o primeiro dia da nossa nova vida. Você experimenta uma nova vida já há algum tempo. Há 1 ano e 8 meses. Que coisa mais linda. E quem conhece a história do Cassiano fica impressionado. Hoje você vai conhecer um pouquinho. E Luiz Fernando, apesar de não ser um dependente químico, ele é um codependente em recuperação. É para sempre também? É para sempre, Cláudia, porque nós sempre temos que estar atentos com o programa do Amor Exigente, com a proposta do Amor Exigente. E que começa com o primeiro dia da minha nova vida e eu estou cada vez melhor. A gente vai repetindo isso e buscando se aperfeiçoar dentro de uma espiritualidade pluralista que nos faz ficar melhores, que nos faz servir o outro de uma maneira melhor. Então, a gente fica dependente de amor exigente também, viu, Cláudia? Eu acho que eu hoje sou dependente de amor exigente. Não, mas é uma boa dependência. É um grupo que, na verdade, não é só para dependência química, nem para codependente. Todos nós, eu acredito que não existe alguém que não tenha uma compulsãozinha. A gente sempre tem uma compulsão. Então, é um grupo de qualidade de vida, é um grupo que coloca a cabeça no lugar, sabe? Coração e mente funcionando com integridade. É fantástico. Vai conhecer, porque eu tenho certeza que você vai amar, viu? A gente hoje vai falar especialmente sobre os males da cocaína, tá certo? Eu tenho aqui uma sonora, a gente conversou com um psiquiatra e com um otorrinolaringologista. Então eu vou compartilhar com a turma e depois a gente começa a conversa. O psiquiatra é o Dr. Lucas Arantes e o otorrino é o Jamal Azam. E a gente vai entender um pouquinho, pelo ponto de vista médico, esses malefícios da cocaína no organismo. Vamos conferir. Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo apontou que o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e seus derivados. A pesquisa mostra que cerca de 5,6 milhões de adultos e 442 mil menores que têm entre 14 e 17 anos admitiram ter consumido a droga. Para entender um pouco mais sobre os efeitos da cocaína, eu converso agora com o Dr. Lucas Arantes, ele que é psiquiatra e já atendeu muitos pacientes com dependência química. Conta pra gente como que a cocaína age no organismo. Ela pode ser usada por via inalatória, pode ser fumada, assim como ela pode ser injetada na veia também, diretamente na corrente sanguínea. E ela é absorvida e ela age nas sinapses cerebrais, impedindo que a dopamina volte para dentro do neurônio. Isso faz esse efeito euforizante que ela causa nas pessoas, que é o efeito que as pessoas procuram quando usam cocaína. E esse efeito dura quanto tempo? Esse efeito dura entre 20 e 30 minutos, o efeito mais eufórico, assim, mas a cocaína fica no organismo muito mais tempo do que isso, né? Esse efeito euforizante tende a ser maior quando o consumo da cocaína é associado ao uso de álcool, porque forma uma segunda molécula e essa molécula tem um tempo de ação maior no organismo. Quais são os males que essa droga causa no organismo? O uso crônico da cocaína pode causar vários malefícios físicos, né? Pode causar alterações cardiovasculares, pode causar alterações físicas importantes e causa muitas alterações psicológicas. Assim, a pessoa tende a ficar mais irritada, tende a ficar paranoica, ficar persecutória, tanto no uso quanto depois. O otorrino Dr. Jamal Azam fala sobre os males da cocaína para o nariz. Quando a cocaína entra em contato com a mucosa do nariz, isso pode gerar uma vasoconstricção intensa e perfuração do septo nasal,
com dores intensas, formação de crostas e barulhos que podem dar constantemente na respiração. Essas alterações causadas pela cocaína são definitivas, irreversíveis e dificilmente tratadas até com cirurgias. A pessoa que tem as consequências do uso crônico da cocaína são pessoas que acabam ficando com uma chateação tão grande pelos incômodos do nariz que podem levar até a depressão. Ou seja, a pessoa já tem um vício em droga e acaba desenvolvendo uma depressão pelo incômodo das sequelas do nariz. A cocaína está associada à depressão, principalmente após o uso. Quando termina o uso da cocaína, a tendência é a pessoa ficar bastante deprimida, com falta de vontade de fazer as coisas, de realizar as atividades, e isso pode gerar um quadro de depressão também, sim. Lucas ressalta que para parar de usar a droga é preciso procurar ajuda. É importantíssimo que se procure um profissional que saiba cuidar desse tipo de caso, no caso um psiquiatra e também um psicólogo e uma equipe multiprofissional, a depender do que a demanda do paciente precisa, assim, o que ele vai precisar para o tratamento dele. Mas é essencial que ele tenha um psiquiatra, um psicólogo e que ele use algumas medicações para diminuir o impulso do consumo e para diminuir a chance dele ter recaídas. Os prejuízos físicos, eu acho que eles são bem claros. Até acredito que a sociedade e até mesmo quem vai experimentar pela primeira vez a droga já sabe, né? Imagino que essa pessoa fica achando que com ela talvez não aconteça ou que seria só uma vez. Mas existem prejuízos sociais. Cassiano, você passou por tudo isso e você pode contar um pouquinho sobre esses prejuízos sociais, né? Sim, a cocaína ela te rouba, né? Tudo que você tem de bom. Né? A cocaína te tira oportunidades, a cocaína te tira o sono, te impede de sonhar, de ter perspectiva de vida. A cocaína te tira do convívio familiar, do convívio social, né? Impede você de ser produtivo na sociedade onde você vive. Além do que, a cocaína te adoece. Né? O usuário de cocaína, ele é um doente. Né? Então, eu sempre friso para as pessoas, Cassiano, consegui uma recuperação com abstinência total do uso e programação de amor exigente, né? Então, muita gente não consegue ainda nesse caminho, muita gente não quer parar, né? E a espiritualidade, que foi o que realmente me fez parar, né? A espiritualidade foi o principal alicerce aí da minha recuperação, juntamente com a minha família, que é também frequentadora do amor exigente. Maravilha. Aliás, ele tem uma família maravilhosa. Um beijo para todos, porque são especiais. Cassiano, quando você fala desses prejuízos, eu fico querendo voltar um pouquinho lá no que te levou a experimentar a droga, né? Que eu acho que é o que leva as pessoas a experimentarem. A sensação de alegria, a sensação de festa, a sensação de vai aliviar o vazio que tem aqui no meu coração. Era assim? Então, na verdade, a cocaína, ela é apresentada a você como algo legal, algo bom, né? Quem apresenta não conta o final da história triste, né? E foi uma curiosidade, simplesmente curiosidade. Eu comecei com a maconha e depois de 5 anos usando maconha de forma recreativa e controlada, eu acabei trocando, conhecendo a cocaína num grande banco que eu trabalhei em São Paulo, né? Os funcionários de lá usavam e eu saía nos happy hours com eles e conheci a cocaína e troquei imediatamente a maconha pela cocaína. E foram 18 anos no uso de cocaína. Desses 18 anos, de 8 anos para cá, né? Eu parei em 2018, em fevereiro de 2018. E de 8 anos para cá, minha vida social, familiar, minha produção com relação ao trabalho, meu desempenho, meu sono, minha alimentação, tudo foi por água abaixo. Né? Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 39 anos. Então você começou o uso da cocaína adulto? Trabalhando. Com 16 anos, né? Com 16 eu comecei com a maconha. A cocaína já um pouquinho mais pra frente. A cocaína mais pra frente, quer dizer, você já estava num banco, um trabalho que talvez seus pais falassem assim, que bom, missão cumprida, né? Exatamente. Exatamente. Hoje, analisando de uma forma sóbria, eu vejo que eu tinha uma curiosidade com relação à maconha e à cocaína, que foram as drogas que eu utilizei, né?
mas não dá para voltar no tempo. Hoje o que eu posso fazer é ser cada vez melhor, como é a proposta de Amor Exigente, seguir essa programação de qualidade de vida, porque eu vejo que parar só de usar drogas é o primeiro passo, né, a abstinência total do uso, mas a programação, né, ela te traz qualidade de vida para que você siga limpo, sem nenhuma recaída, sem internação, que foi meu caso. Tem gente que está te ouvindo agora, talvez sofrendo com depressão, sim, porque acabou e fala, como que ele está limpo? Como é que foi para você se despertar, para você falar assim, chega? Então, Cláudia, a gente chega num ponto que você vai procurando conhecimento e você acaba indo comprar drogas, se contrariando, mas não consegue deixar de comprar. Várias vezes eu ia, poxa, por que você está fazendo isso novamente? Por que você vai comprar? Você está acabando com a sua vida, com a sua saúde, com a sua família. Mas eu não conseguia. Quando eu vi, eu já estava lá com o dinheiro comprando e usando. E o sofrimento começa a ser real a partir do momento que você observa a sua família. Né? Você não consegue se observar, mas ao seu redor está tudo indo por água abaixo também. E isso começou a me gerar um despertar de que eu precisava de ajuda. E minha mãe, frequentando Amor Exigente, junto com a minha esposa, elas começaram a me orientar, me ajudar, né? E a proposta era internação. E eu pedi para minha mãe uma ajuda com relação a isso, que eu conseguiria sozinho, que eu tinha entrado nessa sozinho e que eu conseguiria sozinho parar. E ninguém acredita nisso, né? Realmente é muito difícil. Mas com a ajuda delas, com a ajuda do Amor Exigente e a espiritualidade. Um dia eu cheguei em casa cansado de tudo que estava acontecendo na minha vida. E eu fui humilde o suficiente para me prostrar de joelhos no chão, pedir misericórdia a Deus, né? E me comprometer com esse poder superior de que hoje eu não usaria mais drogas e que se amanhã eu voltasse a usar, que eu pediria a minha internação, que era algo que eu não queria. Então eu costumo dizer que foi um checkmate. Ou para ou se interna. E a partir desse dia eu nunca mais usei drogas e no terceiro dia conheci a programação de Amor Exigente, ao qual eu sou apaixonado. E quem não é, né? E quando a gente ouve um depoimento desse, a gente fica mais apaixonado ainda. Você, mãe, esposa, percebeu a importância de você ir antes que o seu filho vá, antes que o seu marido vá? É você que vai. Porque nada muda se a gente não mudar. Com certeza, quem entra no Amor Exigente muda. Porque o Amor Exigente mexe com as nossas estruturas e a gente muda para melhor. Não é isso, Luiz Fernando? É isso. E eu vejo no caso do Cassiano, Cláudia, uma coisa assim... Qual é o start que o dependente químico tem para entrar em recuperação? E no do Cassiano eu percebo que foi um checkmate da família. Ou vai parar ou vai para a clínica. E ele não queria ir para a clínica. Provavelmente devia ter uma imaginação ou experiências de outras pessoas, né? Que isso era uma coisa negativa. Mas o Cassiano é um milagre da natureza e eu acredito, estava falando para ele antes de entrar aqui, Cláudia, que a gente tem que alertar, porque não são todas... Aliás, o Cassiano é uma exceção. Por quê? Porque muitas vezes, depois que a pessoa está muito comprometida, a dependência química está instalada, ela não consegue entrar em recuperação apenas com essa questão de grupo e com essa questão de família e com essa questão de espiritualidade. Por isso que o médico falou com certeza que é importante ter um acompanhamento psiquiátrico, às vezes medicamentoso, psicológico, e a gente inclui o grupo de apoio também, todo este conjunto, mas a ajuda da família para o Cassiano foi fundamental, e porque o Cassiano, a meu ver, é uma pessoa que a Divina Majestade escolheu para poder ajudar outras pessoas e então contribuiu para que ele entrasse em recuperação. Com certeza. E eu fico muito grata de você vir aqui contar a sua história, né? Que, de repente, vai estar fazendo diferença na vida de alguém. Uma coisa que só que eu queria te perguntar, né? Talvez as pessoas assistam e falem assim, então é isso, eu preciso dar um checkmate. Se a gente dá um checkmate sem estar preparado, por exemplo, sem estar fortalecido por um grupo de apoio, a gente também pode colocar tudo a perder, né? Pode, porque as tomadas de atitude, elas têm que ser bem planejadas e elas têm que ter um apoio do grupo. E aí esta tomada de atitude tem que ser subdividida em pequenas metas semanais, que o grupo vai orientando para a coisa dar certo. Porque senão, realmente, esse checkmate vira uma palavra vazia. É verdade. Né? Se você não parar, eu te interno, e aí não interna, e aí ele não para, e aí fica aquela conversa mole.
Então, as coisas têm que ser planejadas. O Amor Exigente trabalha com tomadas de atitude planejadas. Mas antes de passar para a pergunta da turma que está em casa, eu queria te perguntar uma coisa. Nessa sua nova vida, você mudou hábitos também? Você me disse que fazia o uso da cocaína no seu trabalho. Você mudou de trabalho? Não mudei de trabalho, Cláudia. Agora eu tive uma nova oportunidade abençoada. Estou trabalhando na área de dependência química, estou muito feliz. Mas isso é uma coisa muito importante também. Eu parei de usar drogas com o mesmo trabalho, porque eu sou pai de família, né? E eu não tinha outra opção de renda a não ser o trabalho que eu fazia, né? Que eu trabalhava nas ruas. E a pressão dos amigos Não, mas que faziam você- uso como contigo? Você já não estava mais no banco, né, nessa hora? Não estava mais no Tá. banco. Então Aonde- nesse aonde ele trabalho começou- você não fazia uso? Não, Ah. na verdade eu comecei no banco e continuei por até 2018. Isso foi por volta dos anos 2000. Tá. Né? Então no banco, saí do banco, continuei o uso, né? E no meu trabalho atual, o anterior ao que eu estou agora, é onde eu realmente usava todos os dias, porque eu trabalhava na rua sozinho. Ah, então tá. Não tinha o grupo do trabalho, porque a minha preocupação foi essa. Porque se você continuasse naquele grupo que te apresentou a droga, que usava com você a droga, era mais complicado, né? Sim, mas a minha piora se deu sozinho. Com essa tranquilidade de estar sozinho, de ir comprar, porque a gente acaba ficando também uma pessoa que quer usar sozinho para não dividir com ninguém mais. Egoísmo total, egocentrismo. Então, quando eu comecei a trabalhar sozinho, eu intensifiquei ainda mais o uso e foi meu fundo de poço. Realmente, foi pior ainda do que o convívio com esses amigos. As pessoas elas te apresentam e te influenciam mais, elas já te apresentaram mal e aí você cai Porque, de na cabeça. verdade, né, Cláudio, o que eu penso que a dependência química ela vem numa escala. E essa parte de experimentação e uso social é o começo, é quando você Sim. quer se sentir pertencente a um grupo e tudo. Mas depois de uma certa fase, aí a pessoa quer usar sozinha mesmo. Porque Você se ela isola. é a doença do Temos isolamento. bastante pergunta, viu? A Ana Maria de Ponta Grossa, ela fala: boa tarde, Cláudio. Os adolescentes são muito curiosos e gostam sempre de experimentar coisas novas. Nós que temos filhos adolescentes ficamos preocupados com a possibilidade de experimentarem drogas como a cocaína. Como falar com eles de uma forma que não se sintam pressionados? Então, Cláudia, o Amor Exigente tem o grupo de prevenção, né, que é muito importante. Lá você terá todo o respaldo, toda a parte prática de como abordar os seus filhos, né? Mas o que eu gosto de uma forma bem simples falar sobre drogas é que ela te adoece. Você vai se tornar uma pessoa doente e muitas vezes permanecer doente para o resto da sua vida, dependente de fármacos para se manter bem. Então, eu acho que parte desse princípio, que ficar falando que drogas faz mal, que droga é ruim, essas coisas, eu acho que é mais do passado. A verdade é que a droga, ela vai te adoecer e vai te roubar seus sonhos, vai te roubar seu convívio familiar, vai te tirar de ser uma pessoa que pode opinar na sua vida, que ter a liberdade de escolha, né? A droga te tira totais liberdade de escolha. Tudo que você vai fazer, você depende da droga. Então, é realmente ser mais prático. Agora, parece que no início ela se apresenta como uma coisa muito boa. Sim, sim. Você acaba conhecendo a droga em festas, com os amigos, com álcool junto, né? Momentos de alegria, de euforia. A droga, nesse momento, não te mostra nenhum risco. Ela não é apresentada como algo perigoso. Eu sempre falei com os meus filhos, estava até conversando com o Luiz Fernando, e de forma muito clara, né? Eu falava: olha, quem vai te oferecer droga, provavelmente é o menino mais bonito, é a menina mais descolada, é mais bonita, é aquele grupinho que você acha demais, entendeu? Só que vai parecer que é bom, mas vai te adoecer. Então, assim, é falar real, né? Porque é desse jeito. Não é um cara já no fundo do poço que te oferece droga. Nem um traficante, como a gente pensa, que chega lá encapuzado, que vai oferecer droga pro seu filho. É o amigo bacana, descolado. Então, a gente tem que falar bem a real Mas com para eles. os pais e para essa mãe em especial, eu penso que a informação é importante e especialmente o acompanhamento muito próximo do seu filho. E o Cassiano, na fala dele, me deixou um pouquinho preocupado porque ele disse que usou durante bastante tempo maconha de uma maneira controlada e etc e tal. Mas o que eu penso é que é exatamente isso. Há uma característica do dependente químico que ele não tem medo, ele é destemido. E ele, por sentir prazer com as substâncias, ele vai dizendo sempre sim e ele não tem medo. Então, aí experimenta o álcool, experimenta o tabaco, experimenta a maconha, vai usando tudo até chegar e ir caminhando em direção às drogas mais pesadas.
Já o amor exigente pensa que não existe droga leve. Então, o álcool é a pior de todas as drogas. A maconha tem nos deixado com crianças muito adoecidas, né? Se cortando, querendo cometer suicídio, entrando em processos psiquiátricos complicados. Então, nós temos que estar atentos. Mamãe, fique atenta, verifique os passos, verifique a companhia dos seus filhos e tenha uma vida sem drogas, em especial o álcool dentro da sua casa. Perfeito. Na verdade, eu penso, até passou ontem no Fantástico, né, que não só o dependente é destemido, o adolescente, o jovem é destemido, né? Acha que nada vai acontecer com ele e no final das contas acontece. E aí, assim. quando a gente vai entrando na minha idade, você vai ficando com medo de tudo. Graças a Deus. O Fernando tem Vamos lá. total razão. A droga te dá uma falsa sensação de controle. Você não tem controle nenhum, ela te controla. Bom, tenho muitas perguntas e quase não tenho tempo. Vamos tentar ser bem rápido. A Elisângela diz, tenho 2 filhos que fazem uso de maconha e bebida alcoólica. Um tem 22 anos e está preso por vender maconha. O outro tem 18 anos, faz uso de maconha e bebida alcoólica e acha que está no controle. Tento conversar, mas é bem estressante. Infelizmente, ela não fala de onde ela é, mas é amor exigente, né? Isso, um grupo de apoio, muita informação. E você veja, né, uma droga considerada leve, já levou o seu filho para a prisão, já está levando o outro seu filho para um mau caminho. Então, fique atenta, mas não se desespere. Se posicione com clareza e busque um grupo de amor exigente. A Iraneide, do Belém, tem um grupo no Belém da Jesus que é maravilhoso, né? E da Iraneide, as duas são irmãs, olha lá. Iraneide é irmã dela. Um beijo para ela. Olha, ela quer saber o seguinte, você falou do princípio tomada de atitude, mas antes tem que ter planejamento para não ficar no vazio. Foi o que a gente complementou depois, né, Iraneide? Quando o filho está bebendo, mas ainda não se vê alcoólico, o que fazer para tomar atitude nesse caso? Pois é, Iraneide, é isso mesmo. Posicionar-se com clareza que você não aceita o uso de álcool, não ter álcool dentro da sua casa e estabelecer perdas se isso continuar acontecendo. Porque realmente o álcool é a entrada de todas as drogas, ele é muito aceito na nossa sociedade porque é uma droga lícita. A palavra-chave para uma plena recuperação é aceitação? Aceitação, dedicação, espiritualidade, responsabilidade, se eximir do sentimento de culpa, porque a culpa te paralisa, né? Todas essas palavras são chaves no processo de recuperação. Veio o abecedário todo, começou com A de aceitação e chegou no Z. A Conceição diz assim, estou vendo a entrevista, meu sobrinho está na clínica de recuperação, mas ele agora está ouvindo vozes. Será que foi pelas drogas? Ele fala até que o cachorro fala com ele e coisas ruins. Por favor, tenho medo que ele faça alguma coisa. Beijo, obrigada. Existem as comorbidades psiquiátricas, né, psicológicas, que muitas pessoas acabam adquirindo com o uso de drogas, mas eu creio que uma intervenção médica, verificar os fármacos que ele está utilizando, também vai ajudar com que a gente descubra o que está causando esses problemas. O Christian, de Cajuru, interior de São Paulo, diz, sua esposa de adicto que está internado. Nos falamos este fim de semana e ele nos contou que vai começar a ajudar os monitores dentro da comunidade. Pedi que ele tenha os pés no chão, respeito e humildade de saber ouvir. Está internado pela primeira vez, amo o programa. Normalmente é assim mesmo, Olha, não é? e eu penso que esse instrumento que essas comunidades terapêuticas e clínicas usam de dar uma atividade para o dependente químico é muito importante. E aí ele entra num processo de cooperação, então que bom que ofereceram isso para ele. Não tenha pressa, a recuperação é um processo longo, porque a dependência química também se instalou longamente. Então, aceite que ele faça esse trabalho na comunidade que ele está instalado. Perfeito. Eu já ouvi aqui, inclusive, em entrevista que um dos passos para um adicto manter a sobriedade é ajudando outros a se manterem sóbrios, né? Ou, mais ainda intenso, como o Cassiano está aqui, dando a cara para bater e contando que ele é um adicto em recuperação, que está limpo e que a gente só vê coisas boas na vida dele hoje, graças a Deus. E aí isso tudo faz com que ele fique cada vez mais preso a estar sóbrio. Não é? Com certeza, isso é muito Cláudia. bom. Com certeza. Infelizmente, meu tempo acabou. Que peninha. Mas foi muito bom conversar com vocês. Muito obrigada. Parabéns pelo seu depoimento sincero, franco. Parabéns pelo homem maravilhoso que você voltou a ser, né? Como diz a dona Mara, é um antes, que é bom.
Um no meio, que é ruim, e um depois, que é melhor ainda do que todos. Não é Isso assim? mesmo, e Dona Mara tem razão, acerta sempre, está investindo agora na ação Sempre é Tempo com Amor Exigente, e nós teremos um curso de 8 a 10 de novembro no Soultanier. As inscrições vão começar a ser feitas esta semana. Dona Mara está lá de braços abertos para acolher você neste curso especial, que será de Sempre é Tempo com Amor Exigente e Cônjuges. Lembrando que a cônjuge do Cassiano foi uma das principais forças para que ele entrasse em recuperação. Faz toda a diferença, né? E olha, o site do Amor Exigente é amorexigente.org.br. O telefone de contato é o 19-3252-2630. E você pode entrar em contato para tirar qualquer dúvida. Vocês precisam passar algum outro contato? Eu tenho o meu celular, se alguém quiser tirar alguma dúvida, é o 97095-5243, São Paulo. Muito obrigada. WhatsApp, tá, gente? WhatsApp, exatamente. Posso mandar um abraço pro pessoal? Por favor. Gostaria de mandar um abraço para os assistidos do meu trabalho. Pessoal, são meus novos amigos e a gente trabalha muito todos os dias. Como chama seu trabalho? É uma moradia assistida. Ah, É uma que moradia legal. assistida aqui em São Paulo. Um abraço para vocês, forte. São meus novos amigos. Meus novos amigos estão nos grupos de Amor Exigente. Grupo do Morumbi, é o que eu amo de paixão. O grupo de São Luís da Paulista. E o grupo da Lapa também, que é um grupo maravilhoso. Já é. No Brooklyn também. Muito Desculpa. obrigada. Força, fé e alegria! Maravilhosos. Até a próxima. Muito bom recebê-los, viu? Mais uma vez, gratidão, Cláudia. Show, né? Assim que é bom, a gente vê gente boa, gente que impacta a vida do outro, gente que percebe que erra, mas que levanta e que quer ficar cada vez mais em pé. E é assim pra você também. Cuide-se, viu?